Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Queridos, é uma emoção muito grande estar aqui. Talvez você não tenha ideia, mas a Igreja Batista Ebenezer, Pastor Jeová, é uma referência para a minha vida. Eu ainda não era pastor e estive aqui em Brasília em 94. Fui apresentado a uma igreja ainda começando, e todo ano que eu vim aqui com a banda marcial, sempre nessa parte aqui de setembro, agosto para setembro, a igreja evoluindo, Deus abençoando. Fiquei quase 10 anos consecutivos vindo aqui, cantando, pregando na rádio, no programa Disse Jesus, assisti às gravações do pastor Jeová, e sempre foi uma referência para a minha vida. Aí, no ano de 2001, eu assumi o compromisso também com uma congregação, que hoje é uma igreja sede, também abençoada. E no ano de 2004, eu tive que tomar a decisão de sair da banda marcial e ir para um quartel que é escola, e não tive mais oportunidade de vir aqui, mas sempre acompanhando esta igreja. Quando eu digo que é referência, porque o avanço que eu percebi, a maneira de conduzir, isso muito me influenciou. Quando eu comecei a ser pastor de igreja, eu também comecei a comprar terreno e quarteirões assim, né? Comecei a fazer uns negócios, que era ali e tal. Já tenho uma sede, eu chamo de, lá o nome da igreja é ADEC. A DEC é a Assembleia de Deus em Queimados. E eu tenho uma fazendec. Por enquanto é só mato. Inspirado no irmão, daqui a pouco tem uma sede campestre, uma coisa assim. Eu estive dando uma olhada nas minhas anotações, me surpreendi com 1.200 mensagens, 1.200 sermões. Eu resolvi fazer algumas meditações. Eu não pude trazer os livros hoje, porque eu vi para uma conferência ali no Epic House, mas eu fiz questão de trazer aqui e presentear para o senhor. São 2 volumes que eu escrevi, com 366 meditações diárias, com o nome Encontro Diário com a Palavra. Então, o primeiro volume de janeiro a junho, e o segundo volume de julho a setembro. Por gentileza, quero aqui, você pode aplaudir o Senhor Jesus, é um presente. Trabalho abençoado. Tá bom? Para a glória de Deus. Me faça prazer rever também a pastora Virgília. É isso. Pedir ajuda do meu irmão aqui, que o nome da irmã é difícil de guardar assim, mas é uma benção. Sempre vê ela com esse sorriso. Eu estou com a minha namorada há 40 anos. Ela tem o privilégio de estar comigo. Pastora Rita, fica de pé, por gentileza. Olha, aplauda o Senhor Jesus. Ela é uma privilegiada. Privilegiada. Não é verdade, filha? Isso, nós combinamos. Só que o detalhe é que eu sou mais privilegiado ainda. Entendeu? Entendeu? Gente, eu tenho que me valorizar. Aprenda uma coisa. Se você não se valorizar, as outras pessoas muito menos. Então, o valor começa contigo. Deus te dá o valor, você recebe e atribui a si mesmo para a glória de Deus. E Deus não tem problema com exaltação. Ele tem problema com soberba. Ele abate o soberbo. Se fica muito bobo, ele abate. Estou também com Cesário. Fica de pé, Cesário, esposa e filha. Está lá atrás. Foi maestro da banda marcial, também já esteve por aqui. Agora mora em Brasília. Entendeu? Você pode aplaudir para essa família linda, abençoada aí, meus amigos. Pensei que ia rever o pastor Paulo Pedro. Hoje não. Está aqui. Jesus! No finalzinho, a sua voz entregou ali. Pastor Jeová de Aquino. Falou um de Aquino ali. Deus é bom. Bom lhe ver, tá? Também um grande maestro no Rio de Janeiro da banda de música lá, homem de Deus, que Deus possa abençoar de uma forma extraordinária para a glória de Deus. Queridos, Deus colocou uma mensagem no meu coração. Geralmente, lá na igreja, eu não tenho pregado.
eu tenho dado uma aula. Alguém já fez assim, ó. Irmãos, a diferença de uma pregação para uma aula é a didática. Você pode dar uma pregação extraordinária e uma aula péssima. Então, não estou dizendo que vou pregar bem ou dar uma boa aula. Estou dizendo que a intenção, ela é bem didática, ela é bem intenção de ensinar. Por exemplo, lá na igreja, quase todas as pregações, 99%, eu uso o PowerPoint. Porque eu tenho me preocupado muito com algo que eu tenho aprendido ao longo do tempo, e a minha preocupação não é com a performance da mensagem, mas o quanto que você consegue reter da mesma. Você consegue guardar. Isso é tão sério que nós, naturalmente, esquecemos 95% do que ouvimos em 3 dias, 72 horas. Isso é normal, porque se você ouve e não aplica, o cérebro entende que aquilo não tem valor e joga fora. Agora, quando você aplica, você relê, você anota, você relembra, o cérebro já dá um recado, recebe um recado, isso é importante, precisa ser gravado. Há algum tempo eu tinha o telefone de muitas pessoas na cabeça, muitas pessoas mesmo. Hoje eu só tenho o meu, da minha esposa e da minha secretária, porque era meu o telefone. Aí eu passei para ela na administração. Não sei de mais ninguém, não sei dos meus filhos, não sei do pastor Jeová de Aquino, porque é só entrar no contato, você disca, e se talvez você diz um viva voz e já te chama. Não, eu não perdi a capacidade de gravar telefones, números de telefone. Eu parei de ter o interesse de fazê-lo. Então, a importância de reter e guardar para poder praticar, isso é muito importante. Então, Deus colocou uma mensagem no meu coração, já vou anunciar o tema: compromisso com o começo e constância para terminar o que começou. Você pode repetir comigo? Compromisso com o começo e constância para o que começou. Que inteligente, né? Repitam após mim. Compromisso com o começo e constância para terminar o que começou. Eu quero falar sobre 2 questões: a importância do começo, como se começa algo, temos que ter esse compromisso, e não adianta, embora seja importante o start, o início, o começo, é necessário de constância para terminar aquilo que nós começamos. O texto que eu escolhi está em Filipenses, capítulo de números 1, versículo 6. Diz assim a versão que eu tenho em mãos: estou convencido. Outra versão diz tenho por certo, mas a versão que eu tenho em mão diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Existem 2 maneiras de você olhar para um texto bíblico. A primeira maneira é quando você dá uma olhada e percebe aquilo que está exposto no texto, aquilo que está explícito, aquilo que é primário ou primitivo, o que realmente o contexto diz. Se tratando da palavra do Senhor, a Bíblia está dizendo, e a ênfase desse versículo é da fidelidade, do compromisso de Deus com o crescimento espiritual do seu povo. Então, esta é a mensagem explícita, esta é a mensagem primitiva,
É a primeira coisa que nós temos que ter em mente quando olhamos para esse texto. Só que existe uma outra forma de nós olharmos um texto bíblico. É a mensagem implícita ou derivada daquilo que está explícito. Deixa eu dar um exemplo aqui clássico. A Bíblia diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso é uma mensagem explícita. Agora, implícito nesta verdade: o que Deus separou, o homem não junta. Aonde que Deus separou e não pode ser juntado? Deus fez separação entre trevas e luz. Não temos como juntar luz com trevas, porque Ele fez uma separação. Então, o texto é explícito. O que Deus separou, que Deus ajuntou, não separe o homem. Implícito: o que Deus ajuntou, um homem não pode separar. Então, o que Deus separou, o homem não pode juntar. Mas eu quero pregar hoje uma mensagem implícita nesse texto. Uma mensagem derivada deste texto. Eu posso chamar de uma interpretação adicional que eu aprendo com esse texto. Qual mensagem, pastor Osiel? Todo começo vem de Deus. E tudo que Ele inicia, Ele termina. Se eu sou servo de Deus, começo com a sua ordem e tenho que terminar aquilo que eu comecei. Então, esta é a grande verdade que eu quero expor nesta noite. Repita mais uma vez: compromisso para começar e constância para terminar o que começou. Primeiro ponto: compromisso para começar. Eu tenho aprendido e praticado isso, que na verdade o meu começo, o seu começo, nada mais é do que uma resposta a algo que Deus começou. Porque o início sempre vem de Deus. O segredo do sucesso é antes do planejamento, antes da organização, antes da perseverança, antes da dedicação, vem a consulta se Deus está iniciando aquela obra que você propôs no coração. Eu não tenho preocupação se Deus vai terminar aquilo que Ele fez na minha vida. Eu só me preocupo se Ele começou. No auge da nossa igreja, dos desafios extraordinários, nós compramos 11 terrenos e, com muita dificuldade, que Deus faz isso com a gente para nós aprendermos, eu divido a compra do terreno em 3 etapas. A primeira de luta e conseguindo. A terceira, um desafio extraordinário, 4 meses sem conseguir pagar, mas Deus deu vitória. E a terceira parte, que nós pagamos 70 mil reais como se fosse R$1. Eu tenho essa experiência. Dificuldade, mas conseguindo pagar. 4 meses de coisas terríveis acontecendo, querendo tomar o terreno da igreja, mas depois disso veio a bonança e pagamos o restante como se fosse R$1. Deixa eu dar apenas esse testemunho, que ele é muito importante. Faltavam 90 mil reais. Isso há 10 anos, 12 anos atrás. E alguém chegou para mim e falou assim: pastor, Deus me deu uma bênção, eu quero abençoar a igreja. Eu peguei: que bênção é essa, amado? Aí deu 15 mil reais. Irmãos, eu estou falando de uma cidade, dormitório, não estou falando de Brasília, não. Estou falando de Baixada Fluminense. Tem alguém aqui que conhece Queimados? Levante a mão. Sempre tem alguém. Faz assim, mas ficou até com vergonha, fez só assim. Que é isso? Brincadeira. Faz assim. Aqui, tem mais aqui, ó, tem mais, está se manifestando aqui. Estou falando da realidade, estou brincando, tá? Estou falando da realidade de Queimados. Uma igreja, um local dormitório, uma igreja bem humilde nesse sentido financeiro. E alguém deu 15 mil reais de oferta. Foi algo assim extraordinário. Uma experiência com Deus tremenda. Aí nesse período,
dessa bênção toda, eu tinha chegado de um lugar cansado com a minha esposa. A minha filha disse assim: pai, fulano de tal quer falar contigo. Eu falei: filha, eu estou muito cansado. Ela falou: pai, mas ela disse que é bênção. Eu falei: bênção? Aí eu fui. Aí a minha filha, ainda era adolescente, disse assim: pai, vai, pai. Quem sabe mais 15 mil para pagar o terreno aí. Eu falei: filha, para com isso, filha. Que Deus te ouça. Cheguei lá, irmãos, a irmã falou assim: pastor, aqui está 15 mil reais. Pode fazer o que o senhor quiser. Dá entrada para um carro, panar na igreja, faz o que o senhor quiser. Eu falei: irmã, esse dinheiro é de quê? É um dízimo. Irmão, se é dízimo, eu não posso fazer o que eu quiser. A irmã não pode manobrar, nem mandando eu fazer as coisas. É do Senhor? Então é para pagar o terreno da igreja. 30 mil. Daqui a pouco vem uma irmã, ligou, na mesma semana: pastor, o senhor está na igreja? Estou. Eu tenho 10 mil para dar de oferta. Eu só sei que os 90 mil surgiu como se fosse apenas uma semana. Deus provando que eu estou no controle de tudo. Por que eu estou contando isso, irmãos? Eu tenho umas bênçãos para contar. Mas só que o terreno vazio, cadê o templo? Como construir? A primeira etapa, 200 mil. Se foi agora 90 mil, essa dificuldade toda, imagine 200 mil agora. Como eu vou começar a obra? Literalmente. É só ouvir a voz de Deus. Deus falou comigo assim: Osiel, fure a primeira sapata. Opa! Irmãos, o nosso começo, na verdade, é uma reação ao comando de Deus. Eu não posso começar enquanto Ele não mandar. A pior oração que alguém pode fazer é o seguinte: montar um projeto todo bem elaborado, chegar para Deus e dizer assim: Deus, abençoe o meu projeto. É a pior oração. Sabe por quê? E se Deus disser: eu não concordo com esse projeto, não é assim que eu quero, não é dessa forma que é para fazer. Então, antes de começar a colocar no papel, peça a Deus a direção, porque o nosso compromisso com o começo é que, se Deus está começando comigo a obra que eu estou tentando fazer, seja pessoal, ministerial, particular, qualquer tipo. Aí Deus falou: fure a primeira sapata. E fiz uma festa. É fácil demais furar a primeira sapata. Chamei o engenheiro, chamei o construtor. Aonde vai ficar a primeira sapata do templo, do nosso projeto? Vai ser aqui, pastor. Levei toda a igreja. Até a irmã Dininha, que já dorme no Senhor, 80 e poucos anos de idade. Ela também pegou na enxada. Todo mundo furou um pouquinho e a primeira sapata. Pronto, Senhor. Já furamos a primeira sapata. De lá para cá, não me pergunte como Deus fez. Só sei que Ele fez. Se for agora lá, o nosso estabelecimento está no valor de 5 milhões de reais para a glória e honra do nome de Jesus. Pode aplaudir, que é para Ele. É para Ele. Sempre vai dar certo quando começamos debaixo de uma ordem de Deus. Posso contar outra rapidamente? Eu tenho essa experiência com igreja. Agora eu abri uma empresa. Tem 4 anos, vai fazer agora. 3 anos e meio. Uma escola. Eu sentei com um empresário, dono da Legacy School. Aí tinha até então 6 escolas, mas todas do mesmo dono, pastor Philip Murdoch, com seu sócio. E ele quis abrir a franquia. Eu não sabia que eu era o primeiro, o cobaia. Mas Deus é extraordinário. Pastor Philip ficou meu amigo. Facilitou a forma de pagamento. Só que tinha uma surpresa, não tinha dinheiro. Inicialmente, investimento inicial, 700 mil reais. Irmãos, como começa um empreendimento dessa natureza sem capital de giro? Só que eu tenho fé.
E eu fico observando se Deus está dando a ordem. A questão é só essa. E quando eu percebi que Deus deu a ordem, conversei com a minha esposa, nós fomos para cima. Irmãos, só um detalhezinho. Pensa que é fácil? Não. Recebemos o primeiro não porque não tinha obra pronta da educação, Secretaria de Educação do Estado. Recebi a segunda negativa na inspeção. Pastor, sua fruta, isso é ridículo. Quando a gente vem fazer inspeção, a escola está toda pronta, o senhor não tem nada, nem emboçado as salas estão. Ela veio a terceira vez, eu correndo com a obra. Como é que eu vou fazer obra sem dinheiro? Abra aqui uma aspa, para você ter noção do que Deus é capaz de fazer. Eu fui comprar as cadeiras. Imagina uma escola para 340 alunos, cadeiras tal, tudo novinhas. Cheguei para o empresário, ele olhou assim para mim. O senhor quer pagar essas cadeiras? Como, pastor? Eu queria 10 vezes sem juros. Casa Bahia, aqui tem Casa Bahia não, né? Tem, né? Eu fiquei com vergonha. 10 vezes sem juros, eu fiquei com vergonha mesmo. Como eu vou falar que eu quero 10 vezes sem juros? Aí Deus me deu uma palavra de sabedoria. Queridos, a palavra de sabedoria é tão simples que a gente não imagina que estamos sendo usados por Deus com a palavra de sabedoria. Sabe o que eu disse para ele, quando ele me perguntou? Quantas vezes você pode dividir para mim que não lhe prejudique? Aí ele ficou assim. Ele falou, pastor, quantas vezes você pode dividir para mim que não lhe prejudique? Uma empresa grande. Pastor, nunca, ninguém pensou em mim. Todo mundo quer desconto. O senhor está pensando em mim? Eu falei, sim. O Deus que me abençoa, Ele não pode te prejudicar. Ele, tá bom, pastor. Eu faço para o senhor por 20 vezes sem juros. 20 vezes sem juros. Pensa que ficou aí? Pastor, estou sabendo que está precisando de dinheiro, né? Da construção lá, estou. Você não tem como pegar dinheiro no BNDES, não, né? Tá, porque o senhor não tem lastro ainda da empresa? Tem não. Olhou para mim. 300 mil tá bom? O que você está falando, amado? 300 mil tá bom? Eu lhe empresto. O senhor paga com juros do BNDES? Eu confio no senhor. Peguei os 300 mil, Deus tem misericórdia, paguei em 2 anos e meio. 2 anos. Em 24 vezes. Quem faz isso? Deus. Por isso que eu tenho que ter compromisso com o começo. O começo é extremamente importante. Cerca de 70% das pessoas que começam um projeto, eles não terminam porque começaram mal. Não é por falta de perseverança apenas, é porque o começo foi inadequado. Quando começamos mal, não temos como perseverar. Algo que está errado. Agora, quando começamos bem, é necessário a perseverança, é necessária a constância para nós terminarmos aquilo que começamos. Mas o compromisso é com o começo. Estou preocupado com o começo. Guarde uma coisa. Se você quer fazer alguma coisa, e a concorrência acontece com 1000 pessoas, já tira 700, cai para 300. Dos 300, mais de 200, não tem tanta dedicação assim, cai para 100. Na verdade, a sua concorrência não é com o outro, é consigo. A gente perde ou ganha para nós mesmos. Principalmente se formos servos do Senhor. Guardem isso. A iniciativa para tudo na vida tem que ser de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Qualquer outra coisa significa qualquer outra coisa. Então, o que eu tiver que fazer, eu vou abrir uma empresa, tem que ser para a glória de Deus. Eu não falei que empresa era, falei que é escola, mas é uma escola 100% cristã. Tem aula de Bíblia, imersão no inglês, tem culto toda semana. Pode ser evangélico, não evangélico, mas o pai assina que os filhos participam de um culto, se eles quiserem. Tem gente espírita que prefere os filhos lá, porque nós temos bons costumes, temos a palavra do Senhor. Já acabei de batizar mais de 25 adolescentes que saíram da escola para dentro da igreja, porque a nossa escola é uma extensão da igreja do Senhor, para a glória dele. Aplauda o Senhor, por gentileza. Aleluia. Estou convencido de que aquele que começou. Gênesis 2:12, não vou ler todo aqui, do versículo 1 ao 4. Deus diz assim para Abrão, até então Abrão: sai da sua parentela. Versículo 4, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Perceberam? Abraão não saiu a esmo. Abraão cometeu talvez um equívoco, teria cometido um equívoco de qualquer mundo empresarial. Antes de sair, faça um planejamento. É muito importante. Eu dou aula sobre isso e falo que o planejamento é tudo na vida. Agora, se tratando de servo de Deus, olha o que Deus diz para Abraão: sai. Não deu tempo nem de planejar, ou seja, a vontade de Deus está acima daquilo que é muito importante, que é o planejamento. E Abraão saiu como lhe ordenara. E Deus foi dando as coordenadas. Se Deus mandou sair, saia. Se Deus mandou entrar, entre. Se Deus mandou ficar, fique. Se Deus mandou fazer, faça. Porque o começo pertence a Ele. E Paulo diz assim: estou convencido que aquele que iniciou. Outro exemplo, Mateus 4, versos 18 a 22. Diz a palavra, no 19, disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Perceberam? Quem deu a ordem? Então eu quero enfatizar nesta noite que quem dá ordem é o Senhor. Quem começa tudo na nossa vida é o Senhor. E tudo aquilo que Ele começa vai dar bom, vai dar certo, vai terminar, vai ter vitória. Pode ter luta, mas a vitória está garantida pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Posso abrir outro parênteses? Eu tenho um monte de parênteses para abrir. Uma vez um padre, um capelão no navio, olhou para mim, viu a minha aliança, isso foi no ano de 91. Olhou assim a tarjeta, tal, o nome. Ô Zé, você já é casado? 22 anos. Sim. Acho que ele estava com inveja. Padre, não pode casar? Não sei. Já casou? Sim. Homem é assim, né? Nasce, cresce, fica bobo e casa. Rapaz, fiquei tão revoltado com aquele padre. Mas ele é muito amigo, uma pessoa muito querida no navio, muito gente boa. Eu falei, poxa, esse camarada resumiu a minha vida em 4 negocinhos. Nascer, crescer, casar, ficar bobo. Não dá não. Aí eu comecei a pensar. Deus tem um propósito na minha vida. Não é só isso, não. Olha o que veio na minha mente. Eu não vim aqui de passagem. Tem algo na minha vida que Deus quer. Será que eu aguento? Deus tem um plano em cada criatura. Aleluia, aleluia.
Às aves ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. Aí tem a segunda estrofe que diz assim: Deus enumera a cada grão de areia, e as ondas ouvem o seu mandar. As aves nos seus rumos lhe obedecem. Olha o detalhe. Seu carinho faz abrir a flor. Guarda aí. Só que propósito é apenas a intenção. Propósito é apenas o projeto. Propósito é apenas o objetivo. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Só que é muita verdade que muitas pessoas morrem e esses planos não são estabelecidos. A gente percebe que a pessoa não usufruiu ou não se deixou usar pelo Senhor da forma que ele gostaria. Alguém disse que o cemitério é um dos lugares mais ricos do mundo, porque lá estão enterrados sonhos que nunca foram realizados, empresas extraordinárias que não saíram do papel, músicas lindas que ninguém escreveu e nem cantou, porque pessoas extraordinárias levaram consigo um potencial que nunca alcançaram. Potencial é aquilo que eu posso fazer e ainda não fiz. Potencial é o poema que eu posso escrever e ainda não escrevi. Potencial, ele já existe. É algo que eu posso alcançar e ainda não alcancei. E se Deus me deu um potencial, eu tenho que me deixar gastar por Deus, pelas obras dele. Uma vez, pastor Jeová, Deus falou algo comigo que eu fiquei preocupado. Eu te dei a cidade de Queimados. Isso me preocupou. Comecei a observar alguns amigos, pastores da cidade. Deus, tem tantos pastores mais antigos, igrejas relevantes, como é que o Senhor me deu a cidade? Como é que é isso? Eu me enganei. A gente, quando recebe uma palavra, tem que começar a pedir a Deus a interpretação da mesma. Aí Deus mandou que eu fosse até Jeremias, capítulo 1, versículo 5, se não for a memória. As nações te dei por profeta. Eu reparei que o as de Jeremias estava com crase. E que o meu também estava com crase. Eu te dei a cidade de Queimados, estava com crase. O que o Senhor quer falar comigo? Eu não te dei a cidade de presente. Eu dei você para a cidade. Faça o que quiser. Vá onde for, eu vou te levar. Mas não saia da cidade de Queimados. Hoje eu moro no Recreio, mas a igreja é em Queimados. A escola é em Queimados. Já tive igreja na Alemanha, na Inglaterra, mas não saio de Queimados. Vai nascer agora em Recreio, mas não saio de Queimados. Tem igreja em vários lugares, pode ter, mas não saio de Queimados, porque Deus me deu, eu tenho certeza que Deus me deu para a cidade. Esse é o propósito dele na minha vida. Então, se eu conheço isso, que o propósito é apenas intenção, segundo, eu tenho que entender que a minha vida é proposital. Eu não estou aqui por acaso. Deus tem algo comigo. Quando eu falo comigo, você pode repetir? Deus tem uma obra comigo. Ué, não é comigo não? Deus tem uma obra comigo. Deus tem uma obra? Então, mais uma vez, Deus tem uma obra comigo. Não é com o pastor Zé, é comigo. Então Deus tem uma obra, se ele tem uma obra, se ele tem um propósito, se ele tem um objetivo, isso quer dizer que você nasceu e a sua vida é proposital.
Você não nasceu por acaso. Você não chegou a este mundo por acaso. É claro que todo propósito, ele é processual. Eu preciso entrar no projeto. Está em que tom? Está em dó? O coro diz assim, ó. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Agora que vem, ó. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Irmãos, a gente tem que... Só um minutinho, observem bem. Jesus disse assim: vinde após. Após é atrás. Vinde após. Quando Ele nos envia como ovelhas no meio de lobos, isso não é covardia, porque lobo mata ovelha sim, ó. Mas é porque Ele, antes do lobo vir, Ele já está à frente. Então sigam-me, vinde após. Ele está indo e nós estamos seguindo. Por isso que um dos nossos nomes é seguidores de Jesus. Aí vem um hino. Não importa onde, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar. Quem começa? Onde Deus mandar, irei. Aleluia. Olha só a terceira estrofe. Me ajuda aí que a voz está... A voz não está, a garganta está seca. E essa secura não molha com água. Por que será? Lá no quartel a gente tinha uma... Eu achava muito estranho aqui, não me acostumava, que a gente pegava a roupa do quartel, à noite a gente lavava a roupa toda. Meia, tudo, a camisa branca de baixo, tudo a gente lavava. E botava só pendurado na varanda. No outro dia vestia de novo, estava sequinho. Falei, Jesus, que mistério é esse? No primeiro ano eu não toquei uma nota, porque eu não sabia, ficava assim o tempo todo, ó. Queimou tudo, rachou. Quando a banda desfilou, só estava assim, ó. Então para a gente é bem difícil. Tem 4 meses que não chove. Vamos orar pela chuva. Vamos lá rapidamente. Olha só, tem muita gente que não é feliz porque não deixa acontecer aquilo que a terceira estrofe desse hino diz. Olha só. Em seu querer, esse é o segredo para começar. Encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé. Olha só, irmãos, pensa comigo. Como Deus vai te guiar se Ele não mandou você ir? Como Ele vai te guiar se Ele não deu a ordem para começar? Por isso que eu estou enfatizando a importância do compromisso com o começo. Começa certo que não tem jeito. Lutas vão vir, dificuldades vão aparecer, tempestades vão assolar o seu barco, mas Jesus está nele, andando por cima das águas. Ele se levanta e vai ter um momento de dizer, mas se acalme. Vai ter um momento de dizer, cala-te vento. Vai ter um momento da bonança, porque Ele vai te guiar. Porque Ele começou. Segunda parte, constância para terminar. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Lição 2.
Tudo que Deus começa, Ele termina. Tudo que eu começar, eu tenho que terminar. Eu tenho que terminar. Queridos, a caminhada cristã, ela não é uma corrida de curta distância. É uma maratona. Dificuldades tem. Lutas acontecem. Hoje, por que eu estou aqui me dando esse privilégio de estar com os irmãos? Por que eu liguei para o pastor Jeová de Aquino e disse para ele assim: pastor, vou na Ebenezer domingo, dia 8. 8 ou 9? 8, né? 8 é 7, foi isso. Dia 8. Quero sentar para lhe ouvir. Ele disse: não, você vai falar. Quem manda, né? Quem pode, manda. Mas por quê? Porque quando eu ouvi falar que o pastor John Maxwell estaria no Brasil, eu já li quase todos, não, que tem muito livro, estão 30 livros. Já li muitos livros dele. Eu preciso ouvi-lo. Ele já está com 77 anos, um americano, não sei quantos aqui já leram. Ele tem um livro que eu acho fantástico. Às vezes você vence, às vezes você aprende. Eles têm essa sacada. Às vezes você vence, e às vezes você aprende. O crente nunca tem derrota, ele tem aprendizado. Porque quando ele começa bem, por isso que ele tem constância, ele tem aprendizado. E foram 3 sessões de palestra lá no Ipca House. Irmãos, ele só falando em pessoas. Teve algo que ele falou que me impactou. Eu estou com 77 anos. Pastorei uma igreja nos Estados Unidos, uma das 10 maiores igrejas lá. Entreguei para poder formar 1 milhão de líderes. Já vendi 39 milhões de livros. Fora palestras, eu tenho 7 empresas bem-sucedidas e a maior empresa de coaches dos Estados Unidos. Dinheiro? Não preciso, eu tenho. Eu não preciso de viagem, de mar, não estou fazendo nada, vou para o Brasil. Não, eu vim aqui porque eu amo pessoas, eu amo vocês. E o que aquele homem exalava de amor e preocupação com as pessoas, algo assim, eu falei: meu Deus, é isso que eu vim buscar aqui. Que eu permaneça. Eu estou com 57, eu fiz agora. Pode não parecer, né? Nem parece, né? Mas estou com 57. Eu pensei, eu tenho mais 20 anos para chegar a 77. Para continuar avançando. E eu aprendi muito esses 2 dias, sexta, noite e sábado. Como Deus faz. E uma das coisas que eu entendo é justamente que dificuldade e provações, eles vêm não para nos parar, mas para testar e fortalecer a nossa fé. Com Jesus no barco, nós não estamos isentos de surgirem as dificuldades, as tempestades. Ele nunca disse isso. Mas se ele está no barco, é certo das tempestades passarem. É certo das dificuldades virem, mas também saírem. E eu preciso entender a importância dessa constância, da perseverança. Por que eu me inspiro tanto assim, em termos de liderança, com John Maxwell? Teve um candidato lá, eu não me meto com política. Para ter noção, a minha igreja é tão assim que eu tenho, sabe quantos candidatos vereadores que eu tenho lá? 9. Falei: Jesus amado, 9. Falei: Jesus, porque vocês são tudo candidatos, mas tudo bem. Aí tem um lá que já é vereador, me pediu para dar uma palestra para 80 pessoas dele. Eu não falo de política. Pessoas tudo humildes. Senta aí, vamos falar um pouquinho. Tema da conversa. O que é sucesso? O caminho para o meu potencial. Quero falar sobre isso. A caminho do sucesso, rumo ao meu potencial. E eu percebi que aquelas pessoas nunca tinham ouvido falar sobre isso. Eu entendi que falar para as pessoas que Jesus é capaz de se envolver em cada ato da sua vida,
Eu vim aqui hoje falar para crente que o ministério dele precisa ser iniciado por Jesus, mas eu também vim falar para empresários que a sua empresa precisa ser comandada por Jesus. Eu vim falar para a gente de escola que a sua escola precisa ser iniciada por Jesus, e a perseverança é o caminho para completar a obra que Deus tem na sua vida. Vale a pena. Eu quero que você faça uma reflexão. Se você tem certeza se ele começou, aí você vai ter certeza que ele vai terminar. Eu tenho experimentado isso assim, eu tenho muitas histórias para contar, e eu tenho que falar isso porque é Deus quem faz essas coisas nas nossas vidas. Eu tenho experimentado um milagre. A nossa igreja, embora seja numa cidade, como eu falei, dormitório, uma cidade relativamente simples, tem 144 mil habitantes. E a nossa igreja, ela é tida como igreja de ricos. Por quê? Porque o milagre acontece. Eu fico chateado porque não tem gente. Não são pessoas ricas que financiam uma obra. É Deus que abençoa todo mundo e se une para uma mesma obra. É algo surreal. Vou contar mais uma rapidamente. Eu estava na igreja, não tinha dinheiro para comprar os ar-condicionados. E todo mundo assim, ó. Aí eu falei, irmãos, quanto mais balançar a mão, mais calor fica, para com isso. Aí parecia que os membros faziam de implicância. Eu pregando isso assim, ó. Falei, Jesus amado, irmãos, se você balançar a mão, você está se agitando, fica mais quente ainda. Falei, Deus, eu preciso comprar os ar-condicionados. Naquele período que não tem nada, caixa zerada. Aí foi comprar o ar-condicionado, 90 mil. Por que o pessoal faz isso? A igreja é grande, então 90 mil. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Aí fui comprar os ar-condicionados. Cheguei para comprar ar-condicionado, a menina deu um desconto. Aí caiu, era 90 e caiu para 80. Um negócio assim. 79. Falei, vou comprar. Uma benção. Meu nome pareceu sujo no SPC. Ih, pastor com nome sujo não dá certo. Mas eu sabia que meu nome não estava sujo. Eu fui no Serasa, e tal, olhei lá, SPC, peguei o nada consta, mandei para a empresa de ar-condicionado. Falei, aqui, eu não estou com nome sujo não, aqui, zeradinho, graças a bom Deus. A menina voltou ao telefone, pastor, tem parecendo aqui alguma coisa ainda. Aí eu entendi. Eu estou sendo impedido de comprar esses ar-condicionados pelo Espírito de Jesus. O inimigo, irmãos, cuidado para atribuir ao inimigo aquilo que Deus está fazendo. E Deus impediu que eu comprasse. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu fiquei quieto. Uma empresária amiga me liga, pastor, só quer comprar ar-condicionado? Eu tenho um amigo que ele vendia esses ar-condicionados, não vende mais. Quem sabe ele pode fazer para o senhor por um preço assim melhorzinho? Falei, tá bom, minha irmã. Ele foi lá, pastor, ele vai fazer por 49 mil. Caiu 30. Olha, irmãos, o impedimento do inimigo é para atrapalhar. O impedimento de Jesus é para ajudar. Boto parênteses rapidamente aqui, cheio de parênteses, né? Eu tenho um negócio com Uber. Se eu entrar no Uber, eu evangelizo. Se eu estiver sozinho, eu evangelizo. Aí eu pego 1 hora de Uber e tal. Teve um que eu peguei 10 minutos só, estou evangelizando. Aí eu falei assim com ele, não, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele até para salvar tem que ter atravessador, pastor. Eu falei, caramba. Aí Deus me deu logo uma palavra, não. Atravessador tira de você. Agora, mediador faz por você. Jesus é mediador. E fui para sair do carro e fui embora. Então tem esse negócio. Aí eu cheguei lá, era 40, então Deus impediu. Jesus impediu. Caiu de 79, agora eu lembrei, para 49. 30 mil a menos. A empresária ainda falou assim, pastor, tem outra coisa. Eu falei, o que, minha irmã? Deus tocou no meu coração. Eu entro com 40, a igreja entra com 9. Pensa que terminou aí, rapidinho. Pensa que terminou aí? O empresário, amigo dela, que não era evangélico, que certamente não doaria para a igreja, quando viu que ela estava doando, falou assim, não, toma o seu dinheiro de volta aqui, deixa que eu dou para a igreja.
A irmã que doou 40 mil recebeu o dinheiro de volta, a palavra do Senhor agora. E o de 90 mil saiu por 9. Eu tenho um monte de experiência dessa para contar. Então Deus faz essas coisas. No meu aniversário agora, fizeram almoço para 800 pessoas. Um jantar, na verdade, né? Pensa num jantar legal. E o que eu mais achei interessante, que nesse momento eu não autorizei nada. Porque era a minha surpresa, né? Eu não podia autorizar. A minha secretária fez por trás, a minha esposa fez por trás, eu não autorizei nada. Mas por que eles fizeram sem a minha autorização? Porque eles sabem que eu ia amar, ver naquela igreja toda, pelo menos 800 pessoas, jantando do bom e do melhor, sem pagar um tostão. Porque se eu invisto em ar-condicionado, se eu invisto em terreno, em cimento, eu invisto em pessoas também. E o maior presente que eu recebi naquele dia. Então, eu tenho vivido isso na minha empresa, hoje com 42 funcionários, com esta obra aí, não é fácil. Eu conversei agora com um camarada que é bom desse negócio de fazer, e falou, pastor, o seu payback, o payback é X, e o seu capital de giro, eu falei, nem tem capital de giro. Aí começou a falar aquelas coisas técnicas, pastor, quanto tempo tem o retorno, se dá um payback? Eu falei, pastor, daqui a 4 anos. É muito tempo, pastor. Toda empresa, 19 meses. Eu falei, amado, minha empresa não é muito certa da cabeça, não. Já começou com Deus o negócio, assim, então Deus já mandou fazer, não é normal. Irmãos, eu não estou dizendo para fazer a coisa de forma aleatória, não. Eu estou dizendo para obedecer à voz de Deus. Só isso, se Ele mandou, dá certo. Na maioria das vezes vai ser o seguinte, quem primeiro não se assenta, quando quer construir uma torre, não se assenta para planejar. Para que não conseguindo as pessoas não riam dele. Então essa é a regra. Essa é a normalidade. Agora, se Deus disser para você, estou contigo, ó meu filho, não tem para ninguém. Você vai começar bem e vai ter constância para terminar. Quantos podem dizer amém?